Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Entrevista. Pontualmente 7 horas, primeiro jornal da Prever FM, recebendo aqui no estúdio a professora Ivana Cesarino, docente do Departamento de Bioprocessos e Biotecnologia da Faculdade de Ciências Agronômicas Unesp de Botucatu. Professora Ivana, bom dia, obrigado por atender o nosso convite, viu? Bom dia, Márcio, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Prever. Queria falar que é uma grande alegria estar aqui com vocês, podendo falar um pouco do trabalho que a gente desenvolve na universidade. E falando desse trabalho, professora, um projeto de pesquisa de resíduos de cigarro foi levado a efeito e eu gostaria que a senhora dissesse como é que ficou isso, o que aconteceu, quantas bitucas de cigarro nós, a população produz diariamente, enfim, fale a respeito do projeto, professora. Então, Márcio, segundo a Organização Mundial de Saúde, atualmente a gente tem 1,2 bilhão de fumantes no mundo. Com isso, a quantidade de bitucas que são descartadas diariamente é em torno de 12 bilhões de bituca. Meu Deus! E a gente sabe que a população não tem uma conscientização do descarte correto. A gente tem que pensar que essa bituca ela é um resíduo. Claro. E muitas vezes, onde que vão parar essas bitucas? Nas calçadas, nas praças, nas ruas. Os bueiros. Bueiros, causando o quê, né? Ele entope essas galerias pluviais. Muitas dessas bitucas podem causar incêndio, principalmente na época de seca. Verdade. E, né, quando tá aí poluir rio, né, rios, mares, que a gente pensou? Nós temos que dar um final que seja aí sustentável para essas bitucas. Tá. Então, uma das linhas que a gente desenvolve na universidade é agregar valor a resíduo sólido. E essa bituca, ela é um resíduo sólido. Né? Então, pensamos, o que fazemos com essas bitucas? E, além disso, a carga apreendida de cigarros contrabandeados pela Polícia Federal é muito grande. E sabe o que era feito com essa carga de cigarro apreendida? Simplesmente eles queimavam. Era incinerado. Incinerado. Só que o cigarro, já foi encontrado mais de 7 mil químicos diferentes na composição. Nossa. E quando a gente queima, muito deles aonde que vão? Para a atmosfera. O meio ambiente sofre também. Sofre bastante. Então também, por que não dá, né, um final sustentável que seria aí adequado para esses cigarros contrabandeados? Entendi. E começou o trabalho, tudo, né? O que fazer com isso? Então, a princípio, a gente pensou em duas vertentes, 2 trabalhos. A compostagem, que é uma tecnologia muito mais simples. É claro que, como eu falei, como tem muitos químicos, né, a gente tem que estudar a composição química, ver se vai ser adequado para a compostagem. E a compostagem mais em gramados, né, em áreas florestais. E a outra parte é misturar ao plástico. Então, ao plástico para fazer o que a gente chama de compósito. Tá. O que seria esse compósito? Esse compósito, então, como o nome diz, a gente junta aí a fibra que vem do cigarro, né, mais o plástico. Com isso, a gente está diminuindo a quantidade de combustível fóssil, né? Estamos agregando, né, uma fibra e um valor a esse plástico, estão diminuindo. Quanto que a gente usa? 50% de plástico, 50% de fibra. E fazendo esse composto, essa mistura, a gente tem a somatória das propriedades do plástico e da fibra. Então, muitas vezes, melhora a resistência mecânica desse plástico, né? Então, a gente consegue trabalhar com essas propriedades. E foi isso, a gente começou a estudar compostos. Tá. Onde que a gente usa esses plásticos depois? A gente usa em conduítes, caixinha de tomadas e diversidade, porque a indústria do plástico é muito grande. É infinita, né? Infinita. Então foi isso daí, começamos a estudar e a gente viu que tinha a melhora das propriedades. Entendi. Então, basicamente, eram esses 2 mercados. A gente consegue também fazer nanocelulose com esse resíduo de cigarro. O que é essa nanocelulose, né? Como o papel tem celulose, né? Só que ele vai estar numa
dimensão aí da escala de nano. E com isso também, quando essa nanocelulose ela é adicionada ao compósito, 1% dessa nanocelulose melhora muito as propriedades mecânicas que eu falei, deixa a peça mais leve. E onde isso é importante? Importante quando a gente tem peças de carro. Olha os carros hoje, quanto plástico não tem dentro de um carro hoje? Verdade. Então, né, tem aí um trabalho que a gente desenvolve também para usar peças dentro de automóveis. E a população, principalmente os fumantes, né, tendo consciência de tudo isso, né, pode até armazenar suas bitucas e entregar em algum lugar previamente conversado, não, professora? Com certeza, Márcio. O que a gente também desenvolveu junto com o aluno foi as bituqueiras, feita desse compósito. Então a gente punha, né, desenvolveu, tem todo um molde, né? Porque o plástico que você tem no molde, você faz o que você imaginar, maçaneta de carro, porta-mala, o que você imaginar. E a gente fez uma bituqueira. Então a gente fez um molde para fazer uma bituqueira, era, né, desse compósito que a gente desenvolveu a partir de resíduos de cigarro. E aí era para pôr dentro, porque a ideia era essa, a gente conseguir que as prefeituras colocassem, né, nas cidades e que a gente pudesse fazer depois a coleta, né, adequada aí dessas bitucas de cigarro. Com a bituqueira o pessoal não jogaria no chão, né? Evitaria tudo que a gente falou no início do nosso bate-papo aqui, e a bituqueira também feita desse material teria um destino correto de armazenar essas bitucas para serem levadas para voltar todo o processo, né? Com certeza, então essa é a ideia. Falta aí a gente conseguir conversar, né, com as prefeituras, instalar, né, conseguir ver a viabilidade, é claro, de se instalar isso para que depois a gente consiga pegar esses resíduos, né, essas bitucas de cigarro. E todos, né, os fumantes também vão estar dando um final ecologicamente correto aí para essas bitucas. Muito bom. Ellen? Quem fuma em casa tem um jeito correto de armazenar, de juntar essas bitucas para levar, dar o destino correto para elas? Colocar num saquinho? Qual que é melhor em casa? Isso aí mesmo, Eli. Apagando a bituca, né, e colocando num saco também, a gente consegue recolher esse material. Que é o mesmo, né, fazendo um paralelo aí, com o descarte de óleo. Hoje em dia não tem, né, muita gente que recolhe óleo usado para não ir para pia, sim, né, entupir. Coloca na garrafa para depois fazer sabão. Isso daí mesmo. Então poderia ser no saquinho mesmo, né, estando bem, né, apagou certinho a bituca, vai recolhendo. A gente sabe que o cheiro não é muito agradável, né, mas as pessoas que fumam acho que já estão acostumadas aí, né, com o cheiro. Mas e também não é uma desculpa, principalmente aos mais jovens, né, para falar, então eu não vou fazer resíduo, eu vou usar pod. Não é desculpa para isso também, né, também doutora? Não, também de jeito nenhum. Cigarro eletrônico é uma ferramenta hoje em dia muito utilizada, mas também a gente sabe que faz tão mal quanto ou até mais que o cigarro, né? Mais que o cigarro. Então, às vezes, não pode usar isso como desculpa também. Não, eu vou ser ecologicamente correto, não vou produzir lixo fumando cigarro eletrônico. Com certeza, e até porque esses cigarros eletrônicos têm baterias. Claro. Eu, particularmente, não conheço, né, o funcionamento, mas deve ter baterias, deve usar... A gente sabe que tem um monte de químico nessas baterias e que depois como que é feito o descarte desse cigarro eletrônico, que eu acho que é pior ainda do que as bitucas. O lixo eletrônico, às vezes, é mais difícil ainda de descartar, né? Com certeza. Mas isso aí é para uma próxima pesquisa, uma futura pesquisa, quem sabe, né, professor? Com certeza, tenho que me inteirar mais aí na parte desses só falei para não ser desculpa, né? Porque às vezes a pessoa tá escutando e fala, não, então tá bom, eu não vou produzir, né, lixo, eu vou fumar cigarro eletrônico. Não faça isso também não. Juliana. Professora, é interessante que você falou que ao mesmo tempo é feito o descarte do cigarro de maneira correta para o meio ambiente e ao mesmo tempo vocês contribuem melhorando para outros materiais. Você acha que isso contribui de certa forma com indústrias que possam aceitar aí esses novos materiais? Com certeza. Tanto como eu falei, a gente tem um estudo aí junto com uma empresa automotiva que eles vão utilizar esses compostos em peças de carro. Entendi. Então, já está desenvolvendo, aí, o projeto já está em andamento e eles vão usar, né, esses compostos, esses materiais em peças de carro. Então, como que a gente fez esse estudo? Né? Tem um padrão que é a peça deles e aí a gente tem que
quando produz o compósito, 50% do plástico e 50% da fibra, a gente tem que ter as propriedades melhores ou semelhantes da que eles usam hoje. E depois de muito estudo, a gente conseguiu. Então, logo, né, vai ter peças de carros aí com fibras naturais também, né, além do plástico. E de certa forma você acha que com a qualidade desse material as empresas são mais abertas a soluções sustentáveis? Ah, sim, até porque hoje existem legislações que controlam essa parte ambiental, então as empresas elas têm também, igual a gente sempre está falando, agenda, né, 2030, eles têm agenda também que eles têm que estar ligados nas sustentabilidades, tem economia circular. Então, hoje em dia, tem legislações e o governo dá incentivo para isso. Então, se eles, né, até a gente for falar burrice, né, não querer participar. Além de estar contribuindo para o meio ambiente, né, eles vão ter aí um incentivo para estar fazendo isso daí também. Professora, como é que se chegou à bituca de cigarro, né? Pela quantidade... vocês analisaram, o resíduo do cigarro é muito constante, a gente vê por todo lugar na rua, infelizmente. Existe, acho que até uma lei antitabagismo aqui, se você jogar a bituca de cigarro no chão, você é multado, coisa desse tipo, né? A pergunta é quem fiscaliza, né? Quem fiscaliza, né? Eu acho que é mais consciência do que a multa propriamente dita, né? Mas como é que vocês chegaram à bituca de cigarro? Talvez pela quantidade? Sim. E incomodava muito uns estudantes do curso de Engenharia de Bioprocesso e Biotecnologia. Tinha até um que o apelido dele ficou Bituca, né? O Lucas, o apelido dele ficou Bituca e ficava incomodado de ver. Então, não, como a gente tem esse viés de agregar valor ao resíduo e a quantidade tem que ser bastante, né? Porque também ser sustentável... né, o produto, não adianta estar em pequena quantidade, que a gente não vai conseguir, olha o tanto de plástico que a gente usa, né? Verdade. Não vai conseguir produzir aí e ser competitivo no mercado. E aí, a bituca é muito, né? Muito. Fazendo paralelo também, né, Márcio? Outro que a gente começou a trabalhar que também tem muito, né? Você vai no Nordeste, é o coco verde. Coco verde. O coco verde, quando eu fui lá pro Nordeste, incomodou, né? Quantos nas praias... chão, lixeira. Eu falei, eu vou ter que começar a estudar alguma coisa, né, algum trabalho também para agregar valor a esse resíduo. E então é isso daí, a gente procura, né, resíduos que tenham grandes quantidades, né, que estão aí em grandes quantidades. E somado a tudo isso, esse trabalho de pesquisa, né, que vocês fazem diariamente, né, falou do Nordeste aí, coco é o que não falta, né? A fibra do coco pode ser usada de várias maneiras. Eu tive a oportunidade de ir para o Nordeste algumas vezes. Eles não têm ainda a consciência da reciclagem desse material, inclusive, do que fazer. Falta uma orientação, porque a matéria-prima é abundante, né? Agora, como é que vocês debruçam em cima disso, né? Você falou a respeito do coco. Como é que vocês debruçam em cima disso? Olha, é isso, é isso, é isso. E como é que a população recebeu quando... Porque esse projeto dos resíduos do cigarro foi em 2019, é isso? Que começou o trabalho, isso, se eu não me enganar, foi, Márcio, em 2019, que foi antes da pandemia, isso mesmo. Entendi. E como é que a população reagiu e está reagindo? O objetivo de trazê-la nessa entrevista também é de ajudar a conscientizar a população. Como é que foi a sequência de tudo isso, professora? Então... conscientizar a população, Márcio, é um trabalho diário, né? E dentro aí das bitucas a gente tenta, né, mostrar os alunos a importância disso, mas estar aqui também é muito mais importante, de que eles entendam, né? Eu tenho um projeto também de educação ambiental nas escolas públicas. A gente faz hoje lá no Monte Bor com as crianças, porque a educação ambiental, ela vem da base. Então, para a gente falar uma geração mais antiga, né? Que a gente não tinha esse viés ambiental, não tinha noção. Era cultural, infelizmente. Infelizmente era cultural. Então é um trabalho diário e o projeto chama Educação Ambiental, do lixo ao luxo. Então, para as pessoas entenderem que a gente consegue agregar valor a esse lixo e chegar no material, né, que tenha o maior valor.
E isso começa lá na base. Como que começa? Eu mostrando para eles, reciclando o plástico. Eu não falei que o compósito a gente usa 50% de plástico? A gente pode usar o plástico reciclado, né? Então, usando o plástico, pegando a fibra e levando para eles, mostrando o que a gente pode fazer com aquilo. Porque não adianta, a gente tem que educar e mostrar o concreto. Então, não adianta você falar, pode fazer. Se você não viu, você não vai ter a real noção. Então, a gente trabalha com o concreto com eles. E aí, eu acho que a sociedade que vai vir, né, das gerações para frente, ela vai vir transformada. Agora, a sociedade aí, que o negócio falou era cultural, não teve, é um pouco difícil de mudar, e a gente vê isso dentro do ambiente de trabalho, até dentro da universidade. É verdade mesmo. Agora, a criança, ela acaba propagando, né? Ela chega em casa, olha, eu aprendi que isso, não joga, não faz. A criança é o principal agente, acho que nessa história toda, né? Com certeza, por isso que a educação aí começa na base, né? Sem dúvida. E aí, igual você falou, para melhorar, a gente via que às vezes não conseguia, né, na população adulta, ter essa consciência ambiental. Então eu falei, aonde que eu vou começar? É na base. Na base. Então é isso aí, né? Que trabalhando na base, eu acho que no futuro aí tem que estar diferente, né? Sem dúvida. Tem que estar diferente. Ellen? Pode ser ilusão minha, mas eu acredito, pelo menos a minha observação diz isso, né? Começava-se a fumar antigamente muito cedo, né? E acho que até por essa educação de base, hoje em dia, acho que por sorte a nossa, né? Cada vez mais tarde as pessoas vão se interessar pelo hábito do tabagismo, né? Você acha que é uma tendência a diminuição de fumantes nos próximos anos ou não? Ah, sim, Ellen. Até quando teve a lei que impediu de fumar em lugares fechados, né? Lugares públicos fechados. Isso eu acho que já diminuiu, porque vai inibir, né? As propagandas também diminuíram consideravelmente. Se a gente pensar na minha geração, eu lembro quando eu era criança, aparecia na propaganda o mundo de Marlboro, que era a propaganda mais linda que tinha, né? O cavalo, você olhava. Então não tinha... o cigarro não era visto como alguma coisa que faz mal para a saúde. E voltou, né, falar muito em saúde. Então, hoje em dia, a população, igual você falou, vai fumar, se vai mais tarde. Eu acredito que tenha diminuído muito, apesar do número ainda ser, né, assustador. E eu vi atualizado esse número aí, né, mundial de 1,2 bilhão de fumantes. Por quê? Porque tem países que eles fumam muito, né? A Europa fuma muito. Mas eu acredito que com o tempo isso daí vai diminuir. Nas universidades, hoje a gente tem programas de tabagismo zero dentro da universidade. Então, acredito que sim. O que a gente vai trabalhar aí vai ser só com o cigarro contrabandeado. Ótimo, né? Acaba menos as bitucas, mal, né? Menos mal, né? Trabalhamos só com os cigarros contrabandeados. Ô, professor, por exemplo, prefeitura, polícia civil que faz a apreensão dos contrabandos de cigarro e tudo mais, foi firmado algum tipo de parceria? Como é que eles reagiram para também colaborar com todo esse processo? Ah, sim, ô Márcio. Então, como que começou, né? Eles chegaram na agência de inovação da Unesp, a UIN, e como a carga era muito grande, que eles tinham e só queimavam, fizeram uma parceria. Então, a Unesp lançou um desafio. Não foi só a gente em Botucatu que desenvolveu, porque a Unesp ela é grande, ela está em 24 cidades. Então não foi só em Botucatu que foi desenvolvido. Então eles lançaram um desafio que era um edital. E você tinha que concorrer ao edital para conseguir verba para pesquisa. E foi dentro desse edital que a gente concorreu aí, né, para compostagem e para os compostos. Mas outros campos da Unesp também concorreram esse edital e fizeram aí, né, outros trabalhos com essas bitucas. Perfeito. Professora, para a gente ter mais informações a respeito disso, né, se atualizar mais a respeito desse assunto que nós abordamos hoje, a reutilização dos compostos, dos resíduos do cigarro, como é que o pessoal pode proceder, professora? Eu acho que a primeira coisa que a gente falaria é não fumar. Não fumar, que o cigarro a gente tem consciência, né, dos malefícios que vão trazer ao longo da vida. Mas fuma, né? Guarde essas bitucas, igual a Ellie falou. Fuma dentro de casa, põe num saquinho, né? Vamos pensar, junto aí com a prefeitura, um jeito da gente conseguir recolher essas bitucas.
para que ela tenha aí um final adequado. A destinação correta. Com certeza. Então, primeiro, eu acho que é não fumar. Fumou, vamos pensar no descarte. Ou mesmo, se por enquanto, como eu falei, é difícil, imagina que o tamanho de Botucatu, que ainda não é tão grande, a gente recolher em todas as casas de fumantes. Como que seria a logística para a gente conseguir fazer isso? Então, é difícil a gente conseguir alcançar. Mas só de também ter o destino, né, correto, não jogar no chão, já ajuda muito, né? Porque não vai entupir depois as galerias pluviais. Então, pensar, né, se você tem um resíduo, onde você vai descartá-lo? Né? A bituca ainda, como eu falei, não tem essa logística, né? Quem sabe um dia conseguimos fazer, colocar as bituqueiras aí na cidade, mas pensar no descarte correto, pelo menos, né, desse material. Professora, muito obrigado, viu, de ter vindo até aqui, contar dessa história que realmente as pessoas têm que ter consciência a respeito de não só o resíduo do cigarro, mas hoje foi abordado do cigarro, de ter essa consciência ecológica de preservação do meio ambiente, de uma vida melhor para todos. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço pela oportunidade. Um bom dia a todos. FM